Seu filho então fica resmungando muito, tem a tendência a reclamar, bastante ansioso, às vezes até medo excessivo. Meu nome é Riso, médico pediatra, especialista em medicina do adolescente e psicologia do desenvolvimento infantil, além de trabalhar com saúde mental. Então, gente, essas características, elas podem revelar que o seu filho tem um traço de temperamento que chama emocionalidade negativa. Tá? O que é isso? Essas crianças, elas estão muito sensíveis a essas emoções ditas negativas, como tristeza, medo, ansiedade, irritabilidade. É uma tendência natural de resposta. Lembre-se que temperamento é uma assinatura emocional e comportamental do seu filho, levando a respostas quase que naturais, sabe, espontâneas, que a gente diz que é uma resposta dominante, é um padrão de resposta que ele tem. Lembrando o seguinte, o fato dele nascer com esse temperamento não significa que ele vai ficar com isso o tempo inteiro, tá? À medida que a criança vai se desenvolvendo e você vai ajudando as crianças ou não, ela pode melhorar ou não essas questões desse temperamento, né? Essas crianças com tendência à emocionalidade negativa alta, elas estão em maior risco de um estresse. Você sabe que essas crianças, devido ao estresse crônico, da dificuldade delas de se adaptar ao ambiente, elas podem ter a imunidade dela diminuída, provocando até mais doenças. Sabe aquelas crianças, ou mesmo adultos, que têm frequentes dores de cabeça, problemas de gastrite? Tá, eu não estou dizendo que seja só isso, tá? É uma das causas de apresentação desses sintomas físicos nessas crianças com emocionalidade negativa, para você ver o tanto que é importante a gente reconhecer isso. Então sabe aquela coisinha que é uma gotinha, um pouquinho e vira um turbilhão? E, inclusive, às vezes vocês dão risada, desprezam, isso pode ter consequências bem graves no futuro, sabe? Essas crianças têm muita dificuldade de lidar com a emoção e a forma mais adequada de você lidar é não desprezar. Considere qualquer tipo de emoção nela para que ela possa compreender melhor as emoções dela e você ajudar ela na resolução de problemas. Por exemplo, a criança tem uma tendência de ficar muito ansiosa e com muito medo. Se o seu padrão de resposta, até que involuntariamente, tá, gente, for de desdenhar, isso não é nada, isso é só isso, ela não vai aprender. A ideia é você parar tudo, olhar no olho dela e pedir para explicar. Você pode falar para ela que você está percebendo que ela está ansiosa, que ela está com certo medo e pedir ela para explicar. Você pode fazer uma simulação. O que é simulação? É tipo um teatrinho. Você chama o papai, você, mamãe, podem simular algumas situações e ela vai participar disso e aí vocês vão construir soluções de problemas e ela vai poder enxergar isso melhor. E ela vai poder usar isso para poder lidar com essas emoções de forma mais adequada. Diminui muito a chance dessas crianças terem problemas de ansiedade e de depressão. Aí é que entra aquela questão de prevenção, tá? Que significa o seguinte: as interações do tipo de parentalidade associado com tipos de temperamento pode predizer transtornos mentais futuros. Aí é que entra a mágica do negócio e aí que entra vocês pais. Tá vendo como é importante a gente não ficar dizendo que é uma besteirinha, que não é nada? Então assim, lembre-se, não rotule e não compare a criança. Saiba que a criança percebe como ela é no mundo. Ela sabe que ela é assim. E quando você critica isso, você está criticando a pessoa dela em si. Isso diminui muito a autoestima dela e não contribui para ela vencer essas questões de falta de habilidades. Lembre-se também de sempre atender as necessidades dela. E aí, assim, à medida que ela vai desenvolvendo, você vai vendo assim uma mudança considerável. Gente, é muita felicidade quando a gente vê que a gente consegue contribuir para algumas questões da criança e ver aquilo florescer de uma forma incrível quando chega lá na adolescência, a criança ficando mais resolutiva, não é? Gente, eu vou falar isso aqui mais de 1000 vezes, tá? Tá vendo como é importante essas questões de particularidades da criança, que a gente consegue atuar com medidas preventivas? A gente tá vendo essa explosão aí de transtornos mentais, não é mesmo? Muitas coisas a gente não consegue, o mundo tá ficando difícil. Mas tá vendo que muitas coisas a gente consegue fazer desde muito cedo? Esse é o sentido aqui.